Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Por aqui tá mais ou menos, né? Mas vamos falar aí sobre esse pós-jogo de Bolívar 2, Flamengo 1. Mas antes de falar aqui sobre os comentários do jogo, desse pós-jogo, né? Gostaria de pedir encarecidamente para aqueles que não são inscritos no meu canal. Sei que você está chateado, você é torcedor rubro-negro, assim como eu também estou. Mas se você gosta dos meus conteúdos, de se manter sempre informado das notícias do clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso amor. Então, independente de derrota, de qualquer resultado adverso, nós somos Flamengo até morrer, né? Então, mesmo com o torcedor rubro-negro hoje chateado com o resultado, mas para vocês que gostam dos conteúdos aqui do nosso canal, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e não esqueça de apertar o botão do sininho para as notificações, beleza? Então, pessoal, vamos falar aqui sobre esse pós-jogo. No pré-jogo eu tinha falado que, apesar dos desfalques, eu estava otimista, como eu sempre sou, com o Flamengo e pela ótima fase que esse Flamengo do Tite vem tendo desde o início dessa temporada 2024, né? Conquistando aí o Campeonato Carioca. Claro que o Carioca não é parâmetro para Libertadores, Campeonato Brasileiro e nem Copa do Brasil, mas pelo bom início do Campeonato Brasileiro, né, eu estou confiante, assim como acredito que muitos torcedores rubro-negros também estão satisfeitos e gostando aí desse início de temporada do Flamengo neste ano de 2024, né? Mas a verdade é que, mesmo confiante com o resultado positivo, e quando eu falo positivo, dentro das circunstâncias da partida de hoje, um empate para mim hoje seria comemorado como se fosse uma vitória. Mas por quê? Porque se você analisar bem, o Flamengo jogou hoje essa partida sem 8 jogadores titulares do Flamengo. Aí muitos aqui que não torcem para o Flamengo e que pode estar assistindo aqui o meu vídeo, vai falar, isso daí é conversa, desculpa de perdedor, né? Então vamos lá, vamos enumerar aqui. O Flamengo ficou sem 5 jogadores que foram poupados pelo treinador Tite e sua comissão técnica, né? E com conhecimento do Marcos Braz, da diretoria do Flamengo, 5 jogadores foram poupados e nem viajaram para esse jogo em La Paz, na Bolívia, que são eles: Pedro, Arrascaeta, os 2 laterais titulares, Varela e Ayrton Lucas, e o volante Eric Pulgar. Então, só aí são 5 titulares poupados para essa partida que acabou agora há pouco aí com a vitória do Bolívar por 2-1. E os outros 3, John? E os outros 3? Os outros 3 estão no departamento médico, que é o Alan. O Alan, que tudo bem, não é titular, mas vem jogando frequentemente, vem sempre entrando nas partidas, né? Ele que jogou, inclusive, contra o Palmeiras no último jogo. E o Alan sentiu um problema aí na partida contra o Palmeiras e ficou no Rio tratando aí desse problema, alguma lesão, junto ao departamento médico, né? Assim como o Everton Cebolinha, que
que já era um desfalque previsto, né, devido ao problema que ele teve naquela partida contra o São Paulo. E ele está com alguma dor, tratando de dores na panturrilha direita, né? Panturrilha, como a gente fala no nome popular, na batata da perna, né? Aqui no Rio a gente chama de batata da perna, né? A batata da perna direita do Everton Cebolinha está com dores, né? E ele está se recuperando no departamento médico. E um outro jogador que sentiu alguma coisa aí na última partida foi o zagueiro Léo Pereira. Então só aí são 3 jogadores no DM, no departamento médico do Flamengo, que somado aos 5 jogadores que foram poupados pelo Tite e comissão técnica, né, que eu já citei anteriormente, com conhecimento da diretoria do Flamengo, com o ok ali do Marcos Braz ali, né? Então o Flamengo aí, sem 8 jogadores titulares aí, que poderia, né, tirando os jogadores que estão no departamento médico, o caso do Alan, do Léo Pereira e do Everton Cebolinha, ok, né? Mas querendo ou não, são jogadores importantes que estão ali no departamento médico. Mas não vamos contar esses 3. Os 5 jogadores que foram poupados hoje pelo Tite, sua comissão técnica, com o aval lá do Marcos Braz, fez ou não fez falta hoje, nesse jogo contra o Bolívar? É claro que fez, né? Praticamente ali 50% do time titular do Flamengo ficou no Rio de Janeiro para ficar recuperando ali o seu condicionamento físico, o desgaste físico desses jogadores, né? Então eu pergunto para vocês, o Tite, junto com a sua comissão técnica ali, com o aval do Marcos Braz, acertou em ter poupado esses 5 jogadores? Vocês aí me respondam aí, fiquem à vontade aí nos comentários. Na minha humilde opinião, não, né? Acredito que não. O Pedro que a princípio foi poupado na partida contra o Palmeiras. Quem começou jogando no jogo contra o Palmeiras foi quem ali no ataque como centroavante? O Carlinhos. Só que não tem como comparar o nível técnico do Pedro, com todo respeito, com o Carlinhos. Ainda mais num clássico contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Até aí tudo bem. Acho que o Tite viu que esse planejamento de começar com o Carlinhos contra o Palmeiras não deu certo. E acredito que ele deve ter se arrependido ali no intervalo do primeiro tempo. E logo assim que começou o segundo tempo, ele já botou o Pedro para jogar no lugar do Carlinhos. Então o Pedro só entrou no segundo tempo da partida contra o Palmeiras. Então, antes a gente pensava que o Tite tinha poupado o Pedro contra o Palmeiras, visando essa partida de hoje contra o Bolívar pela Libertadores da América. E aí hoje a gente fica sabendo aí que o Pedro nem viajou com a delegação. Nem viajou com a delegação do Flamengo para esse jogo contra o Bolívar pela Libertadores da América. Que planejamento é esse? Queria entender que planejamento é esse que o Tite fez lá com a comissão técnica. Esses bastidores internos a gente não tem muitas informações, mas eu queria entender que planejamento foi esse que poupou o Pedro na partida contra o Palmeiras, ele que não jogou os primeiros 45 minutos e mais os acréscimos do primeiro tempo da partida contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ele só jogou 45 minutos e mais alguns acréscimos no segundo tempo contra o Palmeiras e hoje não viajou aí para essa partida contra o Bolívar pela Libertadores. Que planejamento é esse?
Flamengo precisando ter um atacante experiente numa partida difícil como essa de hoje. E o Tite vai, me poupa o Pedro. E joga a responsabilidade para o menino ali da base. Quem estava jogando no ataque ali era o... Ele acabou improvisando ali. Tudo bem, o Bruno Henrique no lugar do Pedro ali, né? O Bruno Henrique fazendo a função do Pedro, não é a dele. Bruno Henrique não é aquele jogador de ficar ali dentro da área como centroavante. Ele tirou o Bruno Henrique da ala esquerda e deixou ele mais centralizado ali para fazer a função do Pedro. Mas não é a dele. Não é do Bruno Henrique. E você acaba perdendo um jogador importante dentro de campo na partida de hoje, que foi o Bruno Henrique. Quando você improvisa o Bruno Henrique numa posição que não é a dele, você perde aquilo que o jogador tem de melhor, que é a velocidade pelas pontas ali, pela ala esquerda, né? E com toda essa juventude que o Flamengo, que o Tite e a sua comissão colocou em campo hoje, faltou um pouco de malícia ali, um pouco de malandragem, um pouco de catimba, que é um mal dos jogadores brasileiros, é não saber fazer catimba, né? Os jogadores sul-americanos, é o que mais eles fazem quando jogam no Brasil contra clubes brasileiros, que eles mais fazem a catimba, para poder gastar o tempo, passar o tempo, e o tempo passar mais rápido, né? Faz aquela cera, aquela catimba, e os jogadores brasileiros não sabem fazer isso. Então faltou experiência dentro de campo nessa partida na altitude em La Paz. O gol que o Flamengo sofreu, o segundo gol que o Flamengo sofreu ali com aquele erro ali do time ali do Igor Jesus, faltou experiência para o garoto ali, pô. Eu acredito, o Igor Jesus muito mal na partida. Se eu não me engano, o primeiro gol do Bolívar, que foi o gol do Francisco, foi em cima do Igor Jesus também. Tenho quase certeza que aquele gol, o primeiro gol do Bolívar, foi em cima do Igor Jesus ali. O Igor Jesus, 1,5 m de altura, né? E o Francisco lá, o brasileiro, que fez o primeiro gol de cabeça, o cara com quase 2 metros de altura, e o Igor Jesus marcando ele ali dentro da área. Tem como isso? Quem era para estar marcando ele ali era o Davi Luiz, né? Ou o Fabrício Bruno, que são zagueiros altos ali. 2 zagueiros altos para poder marcar esse atacante Francisco aí do Bolívar. Um cara alto pra caramba. Então foi um erro ali de posicionamento dentro da área, de escolher quem vai marcar quem ali. Botar o Igor Jesus para marcar aquele centroavante lá do Bolívar, o cara com quase 2 metros de altura, pô. Claro que o cara vai ganhar no alto, pô. E aí no segundo gol ali que o Flamengo sofreu, numa falha ali do Igor Jesus, faltou ali. Claro que a altitude interfere, o jogador perde o time do tempo da bola, mas faltou ali uma malandragem ali. Porra, se sou eu ali, meu amigo, se eu vejo que eu tô perdendo o tempo da bola, o time da bola, eu meto a mão na bola, porra. Meto a mão na bola, o Igor Jesus não tava nem pendurado, porra. Tomava ali um cartão amarelo ali e vida que segue, pô. Pô, viu que não vai dar tempo de chegar na bola? Mete a mão na bola, pô. Mete o bração na bola. Entendeu? Na cara dura mesmo, pô. Entendeu? É o que eu falo, falta experiência, pô. Só que aí vão falar, porra, mas agora é muito fácil falar, né? Engenheiro de obra pronta, né? Porra, é muito fácil. É muito fácil falar depois da merda, né? É muito fácil falar agora. Porra, mas será que se fosse um cara mais experiente ali, vê que a bola tá passando, o cara não mete um bração na bola ali e bota a bola pra lateral ali? Pô, às vezes passava até batido, o juiz não ia nem se ligar que a bola bateu no braço do jogador ali. Às vezes no lance rápido o juiz nem vê, pô. Entendeu?
E se visse também ia dar um cartão amarelo, que eu também não... Porra, não acredito que o juiz ia dar um cartão vermelho direto ali pro Igor Jesus se ele fizesse isso. Mesmo que fosse de uma forma tão assintosa, entendeu? Ia dar um cartão amarelo e acabou, pô. Então faltou ali um pouco de malandragem, um pouco de experiência pro garoto, o Igor Jesus, ali nesse lance. E ali numa falha ali do tempo da bola, acabou gerando ali aquele contra-ataque pro Bolívar, saindo ali o segundo gol e o gol da vitória, né? Um outro gol do brasileiro, de outro brasileiro, do Bruno Sávio, né? Decretando ali a derrota, a vitória do Bolívia e a derrota do Flamengo na partida. E aí depois do segundo gol, a equipe boliviana cadenciou o jogo, rodou ali ficou trocando passe, botando o Flamengo na roda para gastar o tempo. E tá certo, pô. Tá jogando em casa, jogando na altitude. O Flamengo todo desgastado ali fisicamente devido à altitude. Claro que eles iam botar o Flamengo na roda para passar o tempo. Claro, e eles ainda tentaram ali fazer o terceiro gol ali para tentar matar o jogo, né? Mas viu que eles, depois do segundo gol, eles tiraram o pé porque para eles foi um jogo muito difícil. Mesmo com todos esses desfalques do Flamengo, o Flamengo ainda conseguiu ali fazer ali uma boa partida dentro dessas circunstâncias, né? Com tantos desfalques. Muitos aí pode ter achado que o Flamengo poderia ter tomado até uma goleada hoje. A derrota hoje estava prevista de acontecer, mas muitos aí achavam que seria uma goleada do Bolívar em cima do Flamengo. Mas foi apenas de 2-1 e numa falha ali individual do Igor Jesus ali, né? Acho que se tivesse terminado empatado, acho que seria o resultado mais justo, né? Acredito que o Matias Vinha fez uma boa partida, não só pelo gol que ele fez, mas também no decorrer do jogo, acho que ele foi bem também. Time errando alguns passes bobos, mas é natural pela questão da altitude, né? Vai acabar errando o jogo, errando passe bobo. Mas uma coisa que eu vou falar, o problema não foi nem perder essa partida de hoje, porque essa partida já estava até prevista de acontecer aí uma derrota. Uma pelos desfalques que o time do Flamengo estava jogando hoje, sem 5 titulares. Então já era mais que previsto aí uma derrota. Ou até de repente por uma derrota aí histórica, de uma goleada, né? Pelos grandes desfalques que o Flamengo tinha. E perder por 2-1 achei até que foi lucro. Mas dentro das circunstâncias do jogo, 1-1 ali seria um ótimo resultado, se não fosse a falha do Igor Jesus ali. Mas não vou ficar aqui botando a culpa no menino, né? Mas o que prejudicou mais o Flamengo não foi nem essa partida, mas foi o modo banana do Flamengo na estreia da Libertadores da América contra o Milionários, lá em Bogotá, na Colômbia, onde o Flamengo estava ganhando a partida por 1-0 e ainda com um jogador a mais, permitiu que a equipe colombiana conseguisse um empate. Mesmo sendo na altitude, o Flamengo com um jogador a mais tinha mais do que a obrigação de vencer aquela partida e trazer 3 pontos para o Brasil aqui, né? Então o Flamengo hoje poderia estar aí com 6 pontos na tabela, a 3 pontos do Bolívar. Mesmo com a derrota de hoje, o Flamengo estaria ali com 3 pontos atrás do Bolívar apenas. E você ainda teria um confronto direto contra eles no Rio, no Maracanã. E o Flamengo ainda tem mais um jogo em casa no Maracanã contra a equipe colombiana do Milionários. E a única partida que vai jogar fora, no retorno da fase de grupos, é contra o Palestino, que na minha opinião é o time mais fraco do grupo. E o Flamengo tem, na minha opinião, totais condições de vencer a equipe do Palestino lá no Chile. Entendeu? Então acredito que esses 3 jogos do Flamengo no retorno
tem tudo para ser 3 jogos e 3 vitórias. Então, 9 pontos aí, com 4 que o Flamengo tem, são 13 pontos. Se o Flamengo tivesse vencido o Milionários fora de casa, naquela bobeira ali, o Flamengo teria 15 pontos, é isso? 13 com mais 2, 15. 15 pontos. O Flamengo poderia terminar aí a fase de grupos com 15 pontos. E líder do campeonato. Tranquilamente líder do campeonato. E agora não sabemos se o Flamengo vai terminar como líder desse grupo aí. Bolívar praticamente garantiu a classificação, a equipe do Bolívar. Ainda tem mais um jogo em casa contra a equipe do Palestino. E joga 2 fora, contra o Flamengo e contra o Milionários. Entendeu? Acredito que o Bolívar aí faça 12 pontos aí. Vai vencer a partida em casa contra o Palestino, que é a equipe tecnicamente mais frágil do grupo. Deve terminar aí na lanterna. Então vai fazer 12 pontos. E vai jogar 2 jogos fora contra Milionários e Flamengo. E aí a gente não sabe, né? Vai jogar na altitude contra o Milionários em Bogotá. Eles também já estão acostumados a jogar na altitude. Então para eles, não sei o que vai acontecer nessa partida lá na Colômbia. Entendeu? Acho que vai ser um jogo equilibrado, né? Por serem 2 equipes que estão acostumadas a jogar na altitude, né? Então a gente viu esse time banana do Flamengo contra o Milionários na estreia da Libertadores, ganhando de 1-0, e com um jogador a mais permitiu que a equipe colombiana empatasse aquele jogo ali. E se tivesse um pouco mais de tempo, poderia ter até virado o jogo. Pela ousadia da equipe colombiana, quase que eles ainda chegaram a virar o jogo, com um jogador a menos. Já pensou? E o Flamengo não aprendeu com esse erro na Colômbia. Vimos na estreia do Campeonato Brasileiro um cenário muito parecido. Flamengo ganhando do Atlético Goianiense por 1-0, com um jogador a mais, conseguiu a façanha mais uma vez do Atlético Goianiense conseguir empatar o jogo com aquele gol de cabeça lá do Luiz Fernando, ex-jogador do Botafogo, um gol de cabeça que empatou a partida, deixou tudo igual lá no Serra Dourada. E a equipe do Atlético Goianiense ainda teve um pênalti a seu favor, desperdiçou um pênalti. Ainda teve um gol anulado. Olha só, hein? Tiveram um pênalti e perderam o pênalti. Tiveram um gol anulado. E o Flamengo foi salvo ali naquela partida por uma infelicidade ali do lateral ali do Atlético Goianiense, que fez um pênalti ali bobo em cima do Bruno Henrique, com a asa toda aberta ali, acabou atingindo o braço ali no rosto, ou o cotovelo no rosto do Bruno Henrique, e o Pedro convertendo o pênalti ali, terminando assim 2-1 para o Flamengo. Então, quase que o Flamengo chegou a ligar o botão ali de modo banana contra o Atlético Goianiense, assim como ligou o modo banana contra o Milionários, chegou a ligar contra o Atlético Goianiense o modo banana e conseguiu desativar o modo banana contra o Atlético Goianiense ali no finalzinho, com aquele pênalti ali a favor do Flamengo. O Flamengo conseguiu vencer por 2-1, né? Vimos hoje aí Independente Del Valle 2, Palmeiras 3, lá no Equador, lá em Quito, na altitude. Claro que a altitude lá de Quito é menor do que a de La Paz, né? Diferença de 1.000 metros aí, né? A menos, né? Comparado a La Paz, mas não deixa de ser na altitude. Essa altitude que o Palmeiras jogou hoje contra o Independente Del Valle
é praticamente a mesma altitude que o Flamengo jogou contra o Milionários lá na Colômbia. E o Palmeiras começou o jogo hoje perdendo por 2-0 pela equipe do Del Valle. E o Palmeiras ainda no finalzinho do primeiro tempo conseguiu diminuir com o gol do Hendrick. 2-1 Independente Del Valle, né? O Palmeiras conseguiu diminuir no final do primeiro tempo. E no segundo tempo conseguiu empatar o jogo em 2-2. E no finalzinho do jogo ali, com a checagem do VAR, o garoto Luiz Guilherme, se eu não me engano, fez o terceiro gol, o gol de virada, que decretou a vitória do Palmeiras por 3-2 em cima do Independente Del Valle, que foi o algoz aí do Flamengo naquela final ali do ano passado, né? Naquela final de 2023 da Recopa Sul-Americana. O Flamengo perdeu o título para o Independente Del Valle, né? E esse mesmo algoz do Flamengo, Del Valle, Palmeiras hoje foi lá na casa do Independente Del Valle e virou a partida por 3-2. Então você vê a postura de uma equipe como a do Palmeiras de Abel Ferreira e essa postura dessa equipe do Flamengo, esse time banana do Flamengo, que não tem essa raça. A verdade é essa raça, essa disposição que essa equipe do Palmeiras do Abel Ferreira tem, essa equipe do Flamengo não tem essa mesma disposição, essa raça de tentar empatar e virar o jogo ali na raça. Mesmo com a adversidade da altitude, o Palmeiras foi lá, conseguiu correr atrás do placar, empatou o jogo em 2-2 e no finalzinho conseguiu virar ali para 3-2 e volta lá do Equador com 3 pontos na bagagem. Imagina como é que deve estar agora o torcedor palmeirense comemorando essa vitória do Palmeiras. Vale como uma reflexão aí para esses jogadores do Flamengo, não é verdade? Era isso que eu queria dizer nesse pós-jogo. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Para aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. E não esqueça de apertar o botão do sininho para as notificações. Uma boa noite para vocês, na medida do possível, né? É claro. A gente sabe que muitos torcedores rubro-negros vai dormir hoje chateado com essa derrota, mas era uma derrota prevista, né? Em virtude dos desfalques aí, desse planejamento que o Tite e a sua comissão técnica fez, de poupar 5 titulares, sabendo que ainda tinha 3 jogadores lesionados no departamento médico, que são considerados também jogadores importantíssimos, titulares, como é o caso do Alan, do Léo Pereira e do Cebolinha. Então, mesmo com esses 3 desfalques no departamento médico, o Tite e a sua comissão técnica, com o aval do Marcos Braz, poupou 5 titulares na partida de hoje. Então não tinha como não esperar uma derrota aí da equipe do Flamengo no jogo de hoje, né? Então, se era isso que eles queriam, eles conseguiram. O Flamengo perdeu a partida de hoje, né? E se complica aí na Libertadores, né? Amanhã vai ter Milionários e Palestino. Vamos secar aí para que pelo menos aconteça um empate aí nesse jogo e o Flamengo ainda consiga ali ficar ali em segundo lugar, né? E se não der para se classificar em primeiro, que a gente pelo menos se classifique ali em segundo lugar para as oitavas de final, né? E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, chateado, mas dê essa moral aí para o nosso canal, para o nosso trabalho. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de apertar o botão do sininho das notificações. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima noite na medida do possível, né? E até a próxima. Fui!